Olá, meus amigos. Aqui nós estamos vindo com mais um estudo bíblico para vocês. É o sétimo estudo. Nós já fizemos 6 estudos antes e esse é o sétimo. Hoje, nesse estudo, nós falamos sobre bênçãos e maldições, sobre a escolha. A escolha é nossa, a escolha é sua. Existem pessoas que não revelam suas verdadeiras intenções, pessoas que não são muito claras nas suas instruções e não são respeitosas. Mas mesmo assim, essas pessoas, elas exigem que sejam respeitadas e que sejam obedecidas, que sejam compreendidas. Existem pessoas assim. Mas isso não acontece no relacionamento com Deus. No relacionamento com Deus, nós precisamos ser gratos, porque Ele revela os seus pensamentos, Ele revela as suas exigências de maneira clara. É só olhar na palavra de Deus. Ele revela a maneira objetiva que Ele quer que nós façamos nossas escolhas. Então, as nossas escolhas são: ou nós somos obedientes, ou nós obedecemos a Deus, ou nós desobedecemos. Não existe várias alternativas. Existem apenas duas alternativas. São 2 caminhos que nós escolhemos. Ou nós escolhemos ser obedientes, andar segundo os ensinamentos, obedecer a Deus, ou nós escolhemos desobedecer e andar fora dos caminhos do Senhor, em insubmissão, não ser submissos a Deus. E nós conhecemos esses pensamentos de Deus, essa vontade de Deus, nós conhecemos através da palavra de Deus, da leitura da palavra de Deus. Deus, Ele não quer que nós o sirvamos, Ele não quer que nós amamos a Ele por medo. Eu tenho medo de ir para o inferno, então eu vou obedecer a Deus porque eu tenho medo de ir para o inferno. Não é dessa forma. Para isso, Ele criou o homem com liberdade, com livre arbítrio. Ele não quer que nós sirvamos a Ele por temor, né? E essa escolha em segui-lo é nossa. É nossa. E Ele respeita a nossa escolha. Ele jamais irá persuadi-lo a seguir os seus ensinamentos e a obedecer. Em Isaías 5, 1-7, diz assim, veja essa parábola. Agora cantarei ao meu amado cântico do meu querido a respeito da sua vida. Isso é uma parábola. O meu amado tem uma vinha, um outeiro fértil, e cercou-a e, limpando-a das pedras, plantou-a de excelentes vides e edificou no seu meio de uma torre. E também construiu nela um lugar e esperava que desse uvas boas. Porém, deu uvas bravas.
Agora, pois, ó moradores de Jerusalém, diz o Senhor, e homens de Judá, julgai-vos, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha, que eu lhe não tenha feito? Porque, esperando eu que desse uvas boas, veio a dar uvas más, ou uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Veja bem, o que está em julgamento? A continuação: tirarei da sua sebe para que sirva. Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei da sua sebe, para que sirva de pasto. Derrubarei a sua parede para que seja pisada e a tornarei em deserto. Não será podada nem cavada, porém crescerão nelas sarças e espinheiros, e as nuvens darei ordem que não derrame chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são as plantas das suas delícias. Então, é uma parábola que Deus conta e Deus explica aqui. A vinha que está falando nessa parábola é a casa de Israel. E os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercesse juízo. E eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. Deus usou essa abordagem também com Davi, em 2 Samuel 1 a 13. O relacionamento com Deus origina-se no caráter de Deus. E o caráter de Deus é amor. Mas, apesar de Deus ser amor, ele é também justiça. Ele é justo. O amor de Deus é a graça redentora. Então ele está sempre buscando, em busca do homem. Veja bem qual é a maldição que virá sobre quem não obedeceu. E agora, pois, farei saber que eu hei de fazer a minha vinha. Tirarei da sua sebe para que sirva de pasto. Derrubarei a sua parede para que seja pisada, e tornarei em deserto. Não será podada nem cavada, porém crescerão nela sarças e espinheiros, e as nuvens darei ordem para que não chova sobre ela. Deus é imutável. Então, não importa quanto tempo ele fez a promessa, não importa quanto tempo ele fez essas declarações, elas permanecem válidas. Todas as declarações que o Senhor fez permanecem válidas. Não importa se tem 4.000 anos ou se tem 2.000 anos que foi feita essa advertência, elas são cumpridas, porque Deus não muda. Então ele diz: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Veja como é maravilhoso servir ao Senhor. Todas essas bênçãos virão sobre quem acompanhar, sobre quem obedecer
ao Senhor. Em Deuteronômio 28, 1 a 9, diz assim: se ouvirdes atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, preste bem atenção, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus ordena. Então veja a lista de bênçãos. Se ouvires atentamente a voz do Senhor Deus, e se tiver o cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje o Senhor ordena. Então veja a lista de bênçãos. Bendito serás na cidade, bendito o fruto do teu ventre, bendito o fruto do teu solo. Se você plantar, vai ser abençoado. Bendito o fruto dos teus animais. Os teus animais vão ser abençoados, vão render, vão multiplicar os seus animais. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás quando entrares e bendito serás quando saíres. O Senhor entregará feridos diante de ti, os teus inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, em tudo que puseres tua mão, e te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dá. A boca do Senhor que falou. Mas, por outro lado, lamentavelmente, se você decide em não obedecer a Deus, se a sua escolha é continuar vivendo sem um compromisso com Deus, em submissão, em desobediência a Ele, então veja o que lhe aguarda. Deuteronômio 28:15. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, ao seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e os seus estatutos, tem alguma versão que fala decretos, que hoje lhes dou, todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. E aí segue então a lista de maldições. Veja bem: maldito serás na tua cidade, maldito serás no teu campo, maldito o teu cesto e a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre, maldito o fruto do teu solo, maldito o fruto dos teus animais, maldito serás ao entrares e maldito serás ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a derrota e o desapontamento em tudo que puseres a mão para fazer, até que seja destruído, até que repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras, pelas quais me deixaste. O Senhor fará pegar em ti a peste. Isso vocês podem conferir. Olha lá na Bíblia, Deuteronômio 28:15. A primeira aqui, Deuteronômio 28, 1 a 9. E depois Deuteronômio 28:15. Pode conferir na Bíblia. Tudo que eu disser aqui, eu peço a vocês que confiram na Bíblia. Não deixa só pelo que eu estou falando aqui, não. Confira na Bíblia. A vida, meus amigos,
A vida é feita de escolhas. Você escolhe morte, escolhe maldição, ou escolhe vida e bênção. A vida é assim. Muito se fala acerca de bênção e maldição, muitas pessoas falam e muitas pessoas têm medo de ser amaldiçoados. Porque Deus, como eu falei anteriormente, Deus é amor, porém Deus é justiça. Se você, Deus vai esperando pacientemente, te dando oportunidade para você obedecer, te dando oportunidade para você escolher o caminho certo, e você não quer, ele chega a um ponto que ele aceita a sua resposta. Ele aceita a sua... essa sua escolha é uma resposta para Deus. Ele aceita. Porque, veja bem, o propósito de Deus não é amaldiçoar ninguém. O propósito de Deus é abençoar. Deus não tem desejo de amaldiçoar ninguém. O que Ele quer para nós é só bênção. Mas Ele nos adverte também acerca da maldição. Pois quem não quer bênção, fatalmente quer maldição. Vida ou morte, bênção ou maldição, são questões que dependem de uma escolha pessoal. É uma escolha nossa. Nós é que escolhemos. Em Deuteronômio 30:19 diz assim: o céu e a terra hoje tomam por testemunho contra ti, de que eu pus diante de ti vida ou morte, bênção e maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Bênção ou maldição. Veja bem, o povo, esse povo antigo, o povo de Israel, eles escolhiam, colocavam os seus deuses como testemunha. Todas as vezes que eles iam fazer uma promessa, uma coisa assim, eles colocavam os deuses deles. Aí Deus aqui coloca o céu e a terra como testemunha. Também é uma questão de obediência. Essa questão de obediência não deixa de ser uma questão de escolha. Sou eu quem escolho obedecer a Deus ou desobedecer a Deus. E como um ser moral, um ser consciente, eu tenho a ciência que sou responsável moralmente e espiritualmente pelas escolhas e decisões que eu tomo. Eu sou responsável. Porque Deus não fez o homem como se fosse um robô. Um robô que tem que amar o Senhor. Tá, ama o Senhor, aí ama. Né? Deus fez o homem com livre-arbítrio. Liberdade de escolha. E só existe dois caminhos. Tem muitas pessoas que procuram sempre buscar um caminho mais tranquilo, um caminho mais largo. Eu tô lá em tal lugar, em tal igreja, porque lá eu posso fazer isso, posso fazer aquilo e aquilo outro. Ou da minha vida cuido eu. Muita gente fala isso. Então, muitas pessoas dizem assim: eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou viver assim e vou morrer assim. E não arreda o pé. E fica sempre nas tradições, fica sempre lá, né, nas coisas antigas, não procura
estudar a palavra de Deus, não procura andar nos caminhos do Senhor, procura se divertir e tudo mais. Meu amigo, lamentavelmente, você vai para o inferno assim também. Lamentavelmente. Então, em Deuteronômio 11, 25 a 28, Deus diz assim, ó: vede que hoje eu ponho diante de vós bênção e maldição. A bênção, se obedeceres aos mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. Porém, maldição, se não obedecerem aos mandamentos do Senhor vosso Deus. Isso está em Deuteronômio 11, 25 a 28. Podem conferir lá. E Isaías 1, 19 a 20 diz assim: se quiseres e obedeceres, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusares e fores rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor diz. Na Irlanda, conta-se que na Irlanda, quando você vai dirigindo por aquelas estradas lá, umas estradas que estradas estreitas e com cerca viva dos dois lados, então fica a estrada bem estreitinha. E quando você está dirigindo por aquelas estradas, muitas vezes você encontra manada de vacas pastando por ali, né? E aquelas vacas estão sozinhas, né? Aquelas vacas, elas não têm ali um pastor ali, cuidando delas, não. Elas estão sozinhas. E elas chegam até, às vezes, impedir seja bloquear a estrada, né? Quando você vai passando. E essas vacas é o seguinte, elas comem ali, elas pastam ali, e depois, quando elas terminam de se alimentar, elas vão direitinho, elas saem por si, sozinhas, elas saem e vão para os seus currais, os currais dos seus donos. Por quê? Porque elas conhecem, não precisa de ninguém para guiá-las. Porque elas conhecem os seus donos, elas conhecem o lugar aonde elas têm que ir. Então elas vão sozinhas. Quer ver outro exemplo? Se porventura uma criança num shopping cheio de gente, se uma criança se perder, uma criança pequena se perder, essa criança vai sair procurando a mãe. E no meio daquela multidão de mães, essa criança vai reconhecer a única que é sua mãe. Quando ela encontrar sua mãe, quando ela ver a sua mãe, ela vai reconhecer a sua mãe. Então, o que eu quero dizer com isso? Lamentavelmente, o povo não reconhece que, ao contrário das vaquinhas, né, que conhece o seu curral conhece o seu dono, da criancinha que conhece a sua mãe, a única que é sua mãe é única e ele conhece. Então, lamentavelmente, o povo se esqueceu que pertence ao Senhor, o seu Pai Celestial. O povo perdeu a sua identidade como povo de Deus, como povo da sua aliança. E aí as pessoas se afastam de Deus. Então, o que você decide? Você quer bênção? É lógico que todo mundo quer bênção.
Todo mundo quer a bênção. A pessoa em sã consciência quer bênção. Então, se você quer bênção, então ande em obediência. Trilhe na estrada do compromisso e da submissão a Deus. Lembre-se sempre que a bênção só pode ser encontrada no caminho da obediência, da submissão a Deus. E nesse caminho da desobediência e da insubmissão a Deus, o que você vai encontrar? Maldição. Quando nós pecamos, Deus não nos afasta de si. Ele não remove a proteção e já destruindo a nós. Ele não faz isso. Ele pacientemente, ele nos dá a oportunidade de receber perdão. Isso está em 2 Pedro, pode ler lá em 2 Pedro 3:9. O Senhor não elimina ninguém que atenda ao seu convite. Mas ele apela enquanto há esperança de ter uma resposta da nossa parte. Agora, se nós não lhe correspondemos, se nós não respondermos obedecendo, ele reconhecerá a nossa escolha. Aí, ele nos deixará no caminho em que escolhemos. Infelizmente, é assim. Ele nos deixa ir. Lembrai-vos da mulher de Ló, diz em Lucas 17:32. Foi uma advertência que Jesus fez em Lucas 17:32. Lembrai-vos da mulher de Ló. Essa advertência de Jesus, ela ecoa aos nossos ouvidos até hoje. Nós não devemos esquecer que a mulher de Ló, ela era uma mulher que andava junto com seu esposo. O esposo dela era um homem de Deus. Ela andava segundo os ensinamentos de Deus, ela andava em obediência e tudo mais. Porém, teve um momento que ela desobedeceu a ordem de Deus. Olha, ela teve o privilégio dos anjos irem lá na cidade e pegar Ló e a sua família, pegar pelo braço, pela mão e conduzir. E mesmo assim, ela olhou para trás. Olhar para trás, aquela mulher, olhar para trás significa gostar, significa nutrir sentimento com o mundo. Ela desobedeceu a ordem divina olhando para trás. É o que acontece com muitas pessoas hoje. Olha para trás, fica com saudade daquelas coisas do mundo. O mundo é assim. O mundo oferece coisas bonitas, coisas que aos nossos olhos são coisas boas demais. Mas o fim é caminho de morte. Ela desobedeceu a ordem divina. Aquela mulher professava uma verdadeira religião. Ela era uma crente, vamos dizer assim. O seu marido era um homem íntegro, andava na presença de Deus. E, aliás, o primeiro pecado entrou no mundo por intermédio da desobediência. Desobediência aos mandamentos, desobediência às ordens do Senhor Deus. E Jesus, quando estava falando
dessa advertência, dizendo assim, lembrai-vos da mulher de Ló, ele estava falando da sua segunda vinda. Quando ele voltar aqui, o desejo do coração de Deus é que todos estejam juntos com ele, subam junto com ele. Mas aquele que não obedecer, aquele que não quiser, ele aceita a sua escolha. Pense nisso.